Olá pessoal, estamos aqui com o conteúdo 2 de xadrez para iniciantes, o canal do YouTube Nobre Chess, né? Instagram e Facebook também Nobre Chess. Fiquem à vontade para entrar, ver os conteúdos, darem feedback, darem suas opiniões, me ajudarem, eu agradeço por tudo, ok? Então, quando nós vamos colocar as peças no tabuleiro, imaginamos que nós já estamos sentados de um lado, o nosso adversário do outro. Nós vamos jogar de brancas. Aí, e o adversário, obviamente, vai jogar de pretas. Para nós dois, tem que ter uma casa branca à nossa direita. Então, as brancas vão ter a casa H1, branca à sua direita, e as pretas vão ter a casa A8, que é branca também, ao lado direito dele, dela, jogador da jogadora. Então, vai ter que ter uma casa branca do lado direito. O tabuleiro agora está corretamente posicionado para receber as peças. As brancas vão colocar as peças na primeira e na segunda linha. E as pretas vão colocar as peças na sétima e oitava linhas. Okay? Então, vamos ver como que a maneira correta de posicionar as peças. Primeiro, você coloca os seus peões. São 8 peões brancos, vão ficar todos um ao lado do outro na segunda linha, 8 peões pretos, todos um ao lado do outro na sétima linha. Os peões representam o povo, né? Os soldados do povo. Quando está em guerra, convoca o povo para ser infantaria, aqueles soldados que vão na frente no campo de batalha, enfrentam as peças inimigas mais rapidamente. Então o povo vai na frente na guerra. O jogo de xadrez representa um conflito entre dois reinos, né? Uma guerra entre dois reinos. O formato atual dele é da cultura europeia da Idade Medieval. Então quem estava no centro de comando? O centro de comando na Idade Medieval na Europa era o rei e a rainha do reino, o rei e a dama do reino. E aí eles ficavam no centro de comando, são as colunas centrais, as colunas D e E. Então, como colocar corretamente a dama e o rei? O método que eu vou tentar aqui é colocar primeiro a dama. A dama na coluna D, na coluna central D. A dama fica na coluna dama branca na coluna central, casa D1. Então, dama branca fica na casa D1, que é branca. Então, dama branca na casa branca central. A dama preta na coluna central D, na casa D8, a casa D8 é preta. Então, a dama preta fica na casa preta da coluna central. Então, dama branca na casa branca, dama preta na casa preta. Na outra coluna central, que é a coluna E, vai ficar o rei. E o rei fica na coluna E, porque é de esposo. O rei era o esposo da dama. Então, aqui está o centro de comando, a realeza, né? Pessoal, em português nós falamos dama, tá? Por questões de anotação, nós vamos ver isso mais para frente. Português e espanhol é rei e dama. Então, acostumem-se a falar dama. Da nossa cultura, o correto é falar dama, não é rainha. Dama, tá? Quando for conversar com alguém, num jogo, num torneio, se refira à peça como dama. O inglês é king, que é rei, e queen, que é rainha. Lá na língua deles dá certo. Isso eu vou explicar mais para frente. Okay? Vai ter um momento para falar de dama. E quem, naquela cultura europeia da Idade Medieval, quem dava apoio à realeza, quem estava ao lado do rei e da dama, era a igreja. Né? Então, aqui no caso, são os bispos. Então, vai ter um bispo do lado do rei e um bispo ao lado da dama. Um bispo ao lado do rei e um bispo ao lado da dama. Então, a igreja, os clérigos, davam todo o apoio que o rei e a dama, que a realeza precisava naquele tempo. E quem protegia todos eles de perto, tanto a igreja quanto a realeza? A cavalaria, os soldados da cavalaria, soldados fortes apoiados por cavalos. Eles faziam toda a proteção dessa turma aqui, que era o centro do poder. Né? E quem vinha completando essa formação de exército vinha a artilharia pesada, as torres que eram tanto torres de ataque quanto de defesa. As torres de ataque eram móveis, eram estruturas gigantes para tentar invadir, pular os muros do castelo. As torres de defesa eram as torres fixas do próprio castelo, né? E ficavam um atacando o outro. Também as torres representam aquelas armas gigantescas, as catapultas que atiravam pedras enormes para tentar destruir o castelo e atacavam também. Também tinha catapultas dentro do castelo jogando pedras contra o exército invasor.
Então, as torres representam essas armas pesadas, ok? E agora aqui nós temos a formação das colunas E, F, G e H. Você tem rei, bispo, cavalo e torre e peões. Seria a ala do rei. É a ala da dama, lado da dama, flanco da dama, aonde também vai haver ações de ataque e defesa para conquistar objetivos específicos. Ok? Isso faz, a gente vai falar sobre isso nos conceitos de estratégia, que também abrange muito falar do centro do tabuleiro, as casas mais centrais, as casas D4, D5, E4, E5. A gente vai falar muito sobre o centro. São as aulas de estratégia que vão vir no momento mais à frente. Tá, pessoal? Então é isso. Essa é a colocação correta, posição correta do tabuleiro, a colocação das peças no tabuleiro. É, eu espero que tenha sido uma boa apresentação, que tenha tirado dúvidas e que vocês passem a praticar, ok? Estou à disposição aí para as opiniões de vocês. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Até a próxima.